Sejam muito bem-vindos a mais um dia dos nossos estudos bíblicos, 365 dias com Deus, descomplicando a leitura bíblica. E hoje nós atingimos um marco especial, nós atingimos a primeira semana, 7 dias, a primeira semana concluída. Graças à misericórdia de Deus, eu me alegro muito com os pequenos degraus, me alegro muito com as pequenas conquistas, com os pequenos começos. Significa que nós estamos no caminho, significa também que ainda há um longo caminho a trilhar, há um longo caminho, uma longa jornada. Permaneça firme, Deus ainda tem coisas poderosas a fazer em nossas vidas através do estudo e do conhecimento da palavra. Ontem nós fomos de Gênesis, nós fomos até Gênesis, o capítulo 19, nós fomos do 17 ao 19, nós vimos algumas histórias importantes, nós vimos a destruição de Sodoma e Gomorra, um povo que vivia no pecado, um povo que vivia em práticas que não agradam aos princípios do Senhor, um povo que teve a chance. Nós vimos Abraão ali como o primeiro intercessor, como o homem que tentou convencer a Deus a não destruir a cidade, um homem que tentou convencer a Deus a não fazer algo, tentou convencer a Deus a ver se havia justos nessa cidade, e mesmo assim ela foi destruída. Imagine só você o quanto essa cidade era perversa, o quanto essa cidade era corrompida. Nós vimos isso também nos dias atuais. Por isso a importância da palavra de Deus, por isso a importância de entender o que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas, por isso a importância de entender o que o Senhor deseja fazer através de nós. Amém? Hoje nós vamos do capítulo 20 ao 22. E antes de começar, como sempre, fazer uma breve oração para que venha o Espírito Santo a nos constranger e a trazer o entendimento da palavra sobre as nossas vidas. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesse momento eu quero clamar, Senhor, que venha o Teu Espírito Santo. Senhor, eu dou total liberdade ao Senhor para que venha o Teu Espírito Santo a falar através de mim, Pai. Usa a minha vida como um canal de bênção, Senhor, para que pessoas possam compreender mais dos Teus mistérios, possam compreender mais da Tua palavra. O Senhor diz que aos que o Senhor ama, aos que o Senhor tem estimo, o Senhor revela os Teus segredos, Pai. Aqui estamos prostrados diante de Ti, Senhor, como um ato de adoração, como um ato de amor. Vem revelar os Teus segredos na Tua palavra, em nome de Jesus. Eu desprendo de todo conhecimento humano, de todo estudo humano, de toda sabedoria humana, para que venha, Senhor, do alto a ser derramada a sabedoria que vem do Espírito, a sabedoria que vem de Deus, para que possa, Senhor, os nossos corações receber o fruto da Tua palavra como um solo fértil e produzir frutos que tragam transformação, que tragam vida, que tragam, Senhor, a Tua presença e a Tua realidade em nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E amém. Venha a glória do Senhor sobre nós em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Gênesis, hoje nós vamos ler de Gênesis 20 ao 22, nós vamos continuar vendo aqui a história de Abraão, nós vamos continuar vendo o que Deus está fazendo na vida desse homem que foi transformado, que foi chamado por Deus, que foi transformado, que foi conduzido junto com sua esposa, com sua família, que foi escolhido para ser o precursor da fé, o pai de todos nós na fé, e que em nome de Jesus, aquele que um dia nós vamos encontrar lá no céu, junto ao Senhor. Nós vimos o quanto Deus tem feito milagres já na vida de Abraão, na vida de Sara, conceberam Isaac e foi uma tremenda bênção. Mas a história continua, a história não termina por aí. Gênesis capítulo 20 vai começar dizendo que Abraão ele partiu ali daquela cidade onde eles estavam, ele foi a Gerar, na região do Egito. Abraão partiu dali para a região do Negueb, foi entre Cádiz e Sur, e depois morou um tempo em Gerar. E ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Nós já vimos essa história antes. Abraão ele repete aquela história, não deixa de ser verdade. Sim, Sara é sua irmã, sua meia-irmã, mas ela é a sua esposa. E eu confesso que as primeiras vezes que eu li
esse texto, as primeiras vezes a qual eu meditei a respeito desse texto, eu fiquei bastante frustrado, eu fiquei bastante, um pouco até irritado. Falei, cara, como esse Abraão pode ser assim mentiroso? Como esse Abraão pode mentir? Como esse Abraão pode fazer essas coisas a respeito de Deus, cara? Ele tá chamando a sua esposa de irmã, mas futuramente veio o entendimento. Graças a Deus eu quero trazer isso para vocês, porque muita gente pode ter esses mesmos pensamentos. Aquela história de minha irmã era verdade. Sara era minha irmã de Abraão. E o versículo 2 vai dizer que ele dizia que Sara, sua irmã, era meu irmão. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Sara foi tomada por Abimeleque. Então, por causa dessa atitude, Sara foi colocada no harém do rei. A Bíblia não diz que eles se deitaram, ele diz que ele tomou ela para si, que ela passou a ser como uma das suas mulheres. Naquela época, eles tinham, e o povo daquela cultura, em alguns países ainda hoje, eles têm essa cultura de ter mais de uma mulher. Então, devido à idade avançada, a esposa de Abraão, a Sara, é bastante provável que essa tenha sido desejada mais por sua riqueza do que por qualquer outra questão, de repente pela sua aparência física. Então, Sara era a mulher de um homem muito próspero, mulher de um homem muito abençoado. Então, talvez por isso o rei quis ter ali na sua corte. Abimeleque era provavelmente um rei, presumidamente um rei pagão, não era um rei que era, assim como a Bíblia citou lá nos outros capítulos atrás, Melquisedeque, que era um sacerdote que servia ao mesmo Deus que Abraão. Pelo contrário, Abimeleque era um rei pagão. E o texto diz que Deus vem em sonho a ele e diz que ele morreria. E aí no versículo 4, 5, Abimeleque responde... Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse ao Senhor: Senhor, destruirás um povo inocente? Não foi ele quem me disse: ela é minha irmã? E também ela não disse: ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e mãos limpas. E então Deus lhe responde no sonho: sim, eu sei que você fez isso com coração puro, e eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, e por isso não permiti tocá-la. Essa passagem aqui enfatiza o poder dos sonhos, o poder profético que Deus tem, a revelação dos sonhos às pessoas. Deus fala em sonhos. Há muitas pessoas que receberam esse dom de Deus de ter sonhos proféticos, sonhos a qual Deus vem, se revela, se manifesta. Deus fala em sonhos, Deus ainda fala em sonhos. Eu conheço muitas pessoas que têm esse dom. Eu particularmente não tenho. Eu dificilmente tenho algum tipo de sonho. Geralmente eu me deito e quando eu vejo já acordou. Parece que foi só 20 minutos, mesmo que tenham sido horas. Eu não sonho nada. Mas a distinção de dons, Deus dá dons a uns e Deus dá uns dons diferentes a outros, para que possam servir como um corpo de Cristo, onde tudo se completa e somente o nome de Deus é glorificado. Amém? Então Deus falou com ele em sonho. E aqui no versículo 7 vai dizer: agora devolva a mulher ao marido dela, ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Ele é profeta e orará em seu favor. E esse é o primeiro uso da palavra profeta na Bíblia. Esta é a primeira aparição desse termo profeta na Bíblia. E esse termo indica que aquele que é nomeado como tal, ou seja, aquele que é nomeado como profeta, ele cultiva um profundo relacionamento com Deus. Isso é mais do que a habilidade de falar com ele. Ele indica um profundo relacionamento com Deus, uma profunda intimidade com Deus. Esse relacionamento de Abraão com o Senhor fez com que Deus ordenasse ao rei
que devolvesse Sara ao seu marido, que devolvesse Sara ao seu esposo. Ou seja, essa intimidade, essa construção de relacionamento fez com que Deus ordenasse em favor de Abraão e Sara. E o texto continua dizendo aqui que na manhã seguinte ele convocou seus conselheiros, e quando ele contou o que aconteceu, eles tiveram muito medo. Eles tiveram medo de tudo que estava acontecendo. Eles tiveram muito temor, eles ficaram aterrorizados. E aí no versículo 11, no versículo 11, Abraão dá uma resposta a ele. Eles questionam o porquê de Abraão ter feito isso. E no versículo 11, Abraão responde: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha esposa. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: assim você me provará sua lealdade em qualquer lugar onde formos, diga que sou sua irmã. Ali Abraão revela que havia um combinado entre ele e Sara. Ele não estava mentindo, ao mesmo tempo ele não estava confessando realmente a realidade. Nós podemos colocar aqui como uma meia mentira ou uma meia verdade. Na verdade, tanto faz. Ele não estava sendo totalmente verdadeiro com o que ele realmente era na sua relação com Sara. Abraão ele deu duas razões para essa atitude. A primeira era baseado na suposição de que ele, Abraão, estava em um território hostil e que ninguém temeria Deus, que ele seria atacado, que ele seria morto. E a segunda justificativa recaía sobre o fato de que Sara realmente era sua irmã. Ele explica um pouco dos casamentos ali na família do seu pai. Os casamentos na família do seu pai aconteciam entre eles mesmos. As pessoas ficavam ali dentro do próprio clã. Era uma sociedade patriarcal. As uniões de parentes próximos elas eram consideradas um meio de preservação da sua linhagem. Enfim, eles mantinham os casamentos dentro da própria família. E além disso, Abraão e Sara haviam concordado de forma clara. A Bíblia diz aqui que Abraão e Sara tinham concordado de maneira clara que usariam isso em qualquer lugar que fosse. Futuramente, mais tarde, a gente vai ver que vai surgir uma lei que vai proibir o casamento entre duas pessoas com vínculos familiares igual o de Abraão e Sara aqui. Mas naquele momento aquilo não era proibido. Então eles estavam de maneira legítima diante de Deus, com a sua relação estabelecida. E o versículo 17, Gênesis capítulo 20, versículo 17, então, assim como Deus disse que Abraão era profeta e iria orar por ele, então Abraão vai estabelecer uma oração para ele. Eles trouxeram muitas riquezas a Abraão, eles abençoaram ainda mais Abraão, abençoaram ainda mais a Sara. Eles já eram muito ricos, ficaram ainda mais depois de descobrirem tudo isso, talvez pelo medo, pelo temor, eles abençoaram ainda mais. Mas no 17, a Bíblia vai dizer que a seguir Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam voltar novamente a ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. E essa situação, a princípio desfavorável, terminou com uma atitude de misericórdia, ou seja, Abraão acabou ainda orando por Abimeleque. Desta forma, o povo de Gerar, naquela cidade, o povo de Gerar aprendeu sobre o Senhor. Eles foram de uma certa forma evangelizados, e assim aconteceu no Egito anos atrás, na primeira oportunidade, na primeira ocasião, onde Abraão também cometeu passou por essa situação delicada. E o Senhor, no versículo 18 diz que o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque. Então, 3 coisas aqui são indicadas a respeito dessas palavras. A primeira a estadia de Abraão e Sara em Gerar, ela foi prolongada até que a identidade de Sara fosse gerada.
A Bíblia não explicou, não exemplificou quanto tempo eles ficaram nessa cidade, mas eu creio que eles passaram por um período longo, porque provavelmente alguns meses no mínimo se passaram até que eles percebessem que Deus tinha passado e pesado a mão sobre aquele povo e percebessem que as mulheres não estavam mais conseguindo engravidar. Assim que eles perceberam, eles temeram ao Senhor. Então imagino eu que essa história passa pelo período de meses no mínimo para que isso pudesse acontecer. O segundo ponto é que o Senhor atingiu os filisteus de uma maneira que dificilmente resistiriam, pois o anseio pela procriação era implacável no mundo antigo, como várias passagens nos mostram de maneira eficaz, ou seja, eles tinham anseio por se multiplicar, por gerar muitos filhos. Isso era um anseio que todos os povos, todas as civilizações tinham. Então, quando eles perceberam que as suas mulheres pararam de gerar, que elas pararam que elas não estavam sendo mais férteis, gerou uma grande preocupação, um grande temor naquele povo. E o terceiro ponto aqui importante nessa história, o terceiro ponto aqui interessante, é que Deus, por sua graça, protege Sara e Abraão. Esse capítulo ele termina com uma ironia. Esse capítulo ele termina de uma maneira muito irônica, uma maneira até um pouco engraçada. Afinal, Deus pesa a mão contra aquele povo, Deus pesa a mão naquela cidade e o que era ruim, o que era uma espécie de maldição antigamente, na própria história de Sara e Abraão, agora passa a estar naquele povoado. Aquela tristeza, aquela frustração que estava sobre Sara, agora está sobre todas as mulheres de Gerar. E a cidade que tem um nome, que o próprio nome diz Gerar, o próprio nome diz a respeito disso, de trazer a existência a algo, de trazer a vida à existência, poder gerar, a gente sempre diz gerar filhos também, agora está sendo massacrada por uma crise, massacrada pela mão de Deus, e elas não conseguem mais ter filhos. Ou seja, todo o processo, o Todo-Poderoso tornou as mulheres da casa de Abimeleque inférteis, e ele tornaria Sara fértil, lhe daria um filho numa época em que ela já estivesse idosa para conceber naturalmente. Olha como Deus faz milagres, olha como Deus faz loucuras. Uma mulher que já estava muito velha, passou naquela cidade, uma cidade onde as pessoas tinham esse anseio por gerar mais e mais filhos. Agora todos estão debaixo de infertilidade, e Deus vai abençoar Sara no meio desse povo. O versículo 21 vai falar sobre o nascimento de Isaac. Então a história continua. Sara vai gerar o seu filho naquele lugar. O Senhor diz aqui no capítulo 21, versículo 1, nascimento de Isaac. Já estamos no capítulo 21, Gênesis, capítulo 21. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Elas estavam no meio de um povo que foi tocado pela infertilidade, e agora esse povo vê sobre Abraão e Sara a bênção de Deus sendo estabelecida. O Senhor visitou Sara. A Bíblia ela enfatiza que o Senhor permitiu a concepção, pois os filhos são um presente dele, assim como diz lá em Salmo 127, no versículo 3, os filhos são uma herança do Senhor. Ele fez a Sara como tinha falado. Esses dois termos expressam exatamente o momento do cumprimento da promessa feita a Abraão e a Sara. Ou seja, Deus é fiel, Deus faz tudo conforme a sua palavra. E aparentemente Sara concebeu durante o período em que ela e Abraão moravam em Gerar. Ela provavelmente concebeu o seu filho naquele lugar para que Deus pudesse mostrar que é Ele quem tem o comando de tudo, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Deus que cuida de tudo. Observe aqui o contraste. Deus tornou inférteis as mulheres daquela família de Abimeleque, e agora Ele torna Sara fértil. Ele faz Sara ter à luz um filho. Ela dá um filho a Abraão na sua velhice. E este é o grande acontecimento, que a Bíblia celebra em outras passagens. Nós vemos em muitos outros textos a Bíblia celebrando essa passagem. O próprio livro de Hebreus, no capítulo 11, descreve a história dos patriarcas da fé.
E eu tenho citado muito uma ligação com o livro de Hebreus aqui para falar da história de Abraão. Eu adoro fazer conexões do Novo e do Velho Testamento. Eles se completam sempre, eles sempre se completam. E o escritor de Hebreus diz que Abraão já era amortecido, ou seja, já era muito velho, já estava em condições avançadas, próximo a ir morar com Deus, e mesmo assim ele teve a bênção de gerar, de ter os seus filhos em seus braços. E que milagre extraordinário! Deus fez acontecer a tudo a Abraão, Deus fez tudo por Abraão e a Sara no tempo determinado. No tempo determinado, como Deus é perfeito. E o versículo 3 diz que Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 anos de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando nasceu seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Olha só, as promessas de Deus, elas vão se cumprir, independente de qual sejam as circunstâncias, elas vão se cumprir. O que nós precisamos ter é a consciência de que o nosso papel não é tentar fazer algo por essa promessa, mas sim nos prostrar a Deus, ser fiéis a Deus, permanecer debaixo das ordens de Deus, permanecer fiéis às ordenanças, permanecer fiéis à palavra, permanecer fiéis ao relacionamento com Deus, porque de tudo ele se encarrega, Abraão e Sara passaram por mais de décadas, passaram por por mais de 2 décadas, na verdade, esperando por esse filho, esperando por essa promessa, e agora, de uma maneira sobrenatural, Deus vem e faz essa promessa, e uma mulher de 99 anos, uma mulher de 90 e poucos anos, um homem de 100 anos agora estão com um bebê, um bebê seu nos braços. Não era um neto, é um filho, um bebê nos braços e amamentando. Olha que diz aqui o versículo 8, o versículo 7, e acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos, e contudo eu lhe dei um filho em sua velhice. O versículo 8 diz que o menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. Ou seja, existia ali uma grande competição, mas ela tinha a bênção de experimentar o que para muitas mulheres é algo mais especial, que é amamentar os seus filhos. E naquela época, uma criança ela era amamentada aproximadamente até os seus 3 anos de idade, um período, o período imediatamente, o período que sucedia isso, quando essa criança era desmamada, esses pais, essa família davam uma festa que era marcado ali como uma celebração da vida e da saúde dessa criança. E olha que bênção que esse casal está vivendo, mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de tanta dificuldade, de tanto sofrimento, eles ainda permaneceram fiéis e estão vivendo um propósito magnífico com o Senhor. Magnífico com o Senhor. E o melhor momento de Sara, a Bíblia vai continuar contando a história, porque muitas vezes pessoas acreditam que a bênção de Deus, ela vem e vai ser só 1000 maravilhas. Na verdade, a vida com Deus, ela é movida de altos e baixos. Você, ao mesmo tempo que está rindo, está chorando, e está tudo muito bem agora, mas pode ser que daqui a pouco as coisas virem e o que estava muito fácil fique complicado. Eles acabaram de receber a maior bênção na vida deles. Eles estavam completamente felizes e a vida deles ainda assim não era fácil. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. E isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho que também era seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente.
há aqui um conflito familiar extremamente difícil, extremamente sensível, complicado, estabelecido. Há sobre os ombros de Abraão uma responsabilidade muito difícil. É compreensível que a matriarca achasse o escárnio de Ismael nocível, que ela achasse o comportamento de Israel, de Ismael, extremamente perturbador. Ela poderia ser tomada de muitos sentimentos ao ver a forma que aquele filho mais velho tratava ali o seu bebê, o filho da sua promessa, que tratasse ali o seu filho tão precioso. Aquilo deveria consumir o coração dessa mulher. E mesmo na cultura daquela época, o ato de Ismael, ele era passivo de repreensão. Se ele fosse uma pessoa comum, ele poderia ser banido do meio do povo, ele poderia ser expulso daquele povo, ele poderia pagar por várias consequências. Acontece que ele era filho de Abraão, ele era filho da família, ele não era qualquer pessoa. Então, quando o costume daquela época diz que quando uma serva dava à luz ao filho do marido de sua senhora, a criada e seu filho não poderiam ser expulsos, não poderiam ser escorraçados, mesmo que o homem tivesse outros filhos de seu casamento. Então isso explica em parte a relutância de Abraão a fazer o que Sara exigiu, a fazer o que Sara havia pedido, e além disso ele também amava o seu filho. A relação que Abraão tinha com Ismael não era a mesma que Sara teria com Ismael. Abraão era pai de Ismael, Ismael ele só existiu sim porque foi um pedido, foi um movimento que Sara fez ali no seu desespero lá atrás, pensando que a promessa de Deus não se cumpriria, mas ela não tem afetividade com esse filho, ela não tem afetividade com essa criança, essa relação de amor não existe da parte de Sara e somente de Abraão. E o versículo 11 e 12 diz que Deus, porém, disse a Abraão: em tudo que Sara te diz, ouve a tua voz. E aí eu posso até imaginar as mulheres, eu posso imaginar as esposas abrindo um sorriso, cutucando o marido aí do lado, chamando a atenção dele para falar que, cara, vocês precisam nos ouvir, é muito difícil. Eu imagino aí esposas, mulheres, namoradas, enfim, cutucando aí os seus, dando aquela cutucadinha ali, falando, cara, tá vendo? Até Deus falou, vocês precisam ouvir, Deus está falando, ouçam. Mas aqui Deus dá ordenança para ele, aqui Deus dá um respaldo a Abraão para ouvir, cumprir aquilo que a sua mulher estava pedindo. Esse momento ele deve ser extremamente difícil a Abraão. Esse momento deve ser perturbador a esse pai, afinal de contas ele está terminando uma relação, ele está rompendo uma relação de amor que ele tem com esse filho. O versículo 13 diz que também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. E na manhã seguinte Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro, uma couraça cheia d'água, e entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-se do menino. E ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando a água da vasilha tinha acabado, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali, pensou e começou a chorar. Olha só o desespero, olha só a situação de abandono. Essa mulher, ela começou a se sentir abandonada. Essa mulher, ela saiu de lá praticamente com a mão na frente, uma outra atrás. Ela foi praticamente expulsa. Abraão era muito próspero, Abraão era muito rico, e essa mulher foi embora sem levar nada. Essa mulher foi embora com a mão na frente e outra atrás. Ela foi embora sem nada. Ela foi embora para um deserto com o seu filho, sem comida, sem praticamente nada de comida, com pouca água para sobreviver, sem direção, totalmente perdida. E ela vai a um lugar onde ela já tinha ido antes. Ela vai para o deserto de Berseba, lá onde ela tinha, na gravidez ainda de Ismael, também tido um encontro com Deus. Pão e um odre de água eram provisões escassas, era muito pouco. Foi isso que Abraão deu a Agar e a Ismael antes de despedi-los. Eles
foi embora com quase nada. Anos antes, Agar já tinha passado pela essa mesma situação quando estava grávida de Ismael. Então ela se desespera, ela começa a chorar, ela começa a se quebrantar. E se tem uma coisa que Deus não deixa passar, se tem uma coisa que Deus não perde, é um coração contrito, um coração quebrantado. O versículo 17 vai dizer que Deus ouviu as maravilhosas palavras que ela estava proferindo. A Bíblia conta que o Senhor, Ele guarda todas as nossas lágrimas, Ele sabe dos nossos anseios, Ele veio com provisão a Agar. O menino, Deus ouviu o choro do menino e o anjo do céu. O anjo de Deus desceu do céu, chamou Agar e lhe disse: o que lhe aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o choro de vocês e lá onde você o deixou, levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. E então, olha só, Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte e foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e se tornou flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher na terra do Egito. Deus ouviu as suas orações, Deus trouxe provisão. Agar estava totalmente tomada pela tristeza, ela era incapaz de ver a provisão, ela era incapaz de ver o que Deus tinha para fazer. E muitas vezes nós ficamos cegos diante da promessa de Deus, muitas vezes nós ficamos cegos diante daquilo que Deus vem derramando sobre nós, e muitas vezes esse é um dos pontos que nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes Deus está derramando algo poderoso sobre nós e nós não estamos com os olhos abertos. O capítulo vai se discorrendo até o final, vai falar sobre um acordo entre Abraão e Abimeleque. Eles fizeram um acordo, o povo começa a reconhecer Abraão como homem de Deus, o povo começa a reconhecer que Deus está com Abraão, e onde Abraão passa ele acaba sendo bem recebido. Algumas pessoas que tentam se levantar, algumas por medo, acabam fazendo alianças com com Abraão. E aqui diz a respeito de um poço, e aí eles fizeram uma disputa pelo poço. O versículo 27 vai dizer que então Abraão trouxe bois e ovelhas, deu a Abimeleque e os dois firmaram um acordo. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, e que significavam 7 ovelhas que separasse das demais. E ele respondeu: aceita essas ovelhas das minhas mãos como testemunho de que eu cavei o poço. E por isso aquele lugar foi chamado Berseba, onde ali os dois fizeram um juramento. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor. E morou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Eles fizeram um acordo, não entraram em guerra. Ninguém queria entrar em guerra ali com Abraão naquele momento. Eles fizeram um acordo e a vida seguiu. Imagina aí você o quão bom, o quão feliz estava vendo Abraão agora, mesmo tendo a tristeza de mandar o seu filho embora. A promessa dele se cumpriu, ele tem os seus filhos, ele tem o seu filho em mãos. E sem sombra de dúvida, o que nós vamos ver acontecer aqui no último capítulo desse estudo de hoje, Gênesis capítulo 22, o que nós vamos ver aqui é algo sobrenatural, é talvez uma das palavras e das passagens mais enfáticas da Bíblia, onde nós vamos ver o compromisso, a aliança e a fé, a obediência revelada a Deus de uma maneira extremamente sobrenatural. Sem dúvida, essa narrativa é uma das mais memoráveis de toda a Bíblia. Essa história também, ela revela a notável fé de Abraão, de Sara, de Isaac, e aponta para o futuro sacrifício do Filho de Deus. Ela faz uma menção ao sacrifício de Jesus, e é incrível ver o que acontece aqui quando Deus prova o coração de Abraão. E o capítulo 22 vai dizer que, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Quando nós falamos eis-me aqui, nós não estamos falando mais a respeito das nossas vontades, nós não estamos falando mais, nós precisamos entender, colocar na nossa cabeça que nós não estamos falando mais a respeito do que nós entendemos, do que nós queremos, nós estamos falando a respeito daquilo que Deus deseja, daquilo que Deus almeja para nós.
Não se trata mais do controle em nossas mãos, se trata do nosso coração nas mãos de Deus. Ele disse: eis-me aqui. E então no versículo 2 Deus responde a ele dizendo: toma seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Aqui a Bíblia diz único filho. Abraão, ele tinha um único filho. A Bíblia cita ele como único filho, mas vale lembrar que Abraão não tinha um filho só. Abraão, ele tinha um filho com Agar, que era Ismael, e mais tarde a gente vai ver que ele teve 5 filhos com uma outra concubina chamada Quetura. A história vai estar lá em Gênesis 25. Isaque era o único filho da promessa, e talvez por isso Deus o coloca ali como o único filho. Isaque era o único filho prometido. A mesma ideia se encontra na descrição de Jesus como filho unigênito de Deus, se encontra na mesma descrição de Jesus como o único filho de Deus. E na realidade o termo grego monogênes, ou seja, unigênito, ele é usado na menção a Isaque. E nós vemos isso lá em Hebreus no capítulo 11, na história dos pais da fé citada lá no Novo Testamento. O ponto principal aqui não é se Abraão tinha ou não tinha outros filhos. O importante é que Isaque era o filho gerado e nascido na promessa e na provisão de Deus. Todavia, esta ainda não era a única razão pela qual Deus queria pôr à prova a fé de Abraão. O rapaz enviado ao sacrifício, era Isaque, o filho que trouxe riso de Deus a Abraão e Sara, o filho que trouxe alegria a Sara e Abraão, agora era motivo de sacrifício. E um outro detalhe importante é que o nome Moriá significa escolhido pelo Senhor, escolhido por Javé. O sacrifício era um holocausto, e a ordem não era somente Abraão pegar o seu filho, feri-lo com a faca ali de adoração, que era uma faca específica, e depois cuidar dos ferimentos dele, a fim de que ele recuperasse a sua saúde. Abraão, ele deveria fazer um sacrifício completo, ele deveria seguir todos os passos, ele deveria seguir todos os procedimentos de um sacrifício, ele deveria fazer de uma maneira completa, como se fosse um animal sendo sacrificado, ele deveria cortar, ele deveria fazer a expiação do sangue, ele deveria queimar o animal, ou ali no caso o próprio filho, como uma oferta perfeita a Deus. E o impacto dessa exigência de Abraão e Sara deve ter sido enorme. Imagina aí, eles passaram décadas esperando por esse filho, eles passaram décadas esperando por ter os seus filhos nos braços, e agora que ele tem, o Senhor o pede como um sacrifício. Muitas vezes Deus vem até nós e nos coloca diante de um sacrifício, colocando aquilo que nós mais amamos, colocando aquilo que nós mais estimamos, com o único objetivo de provar o nosso coração, de provar as nossas intenções, de ver até onde o Senhor é realmente o motivo de adoração, até onde o Senhor é o motivo de exaltação, de júbilo em nossas vidas, até onde as coisas e as pessoas que amamos são mais importantes que Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós, de maneira involuntária, sem perceber, colocamos pessoas e situações, coisas, lugares, ministérios, situações no lugar de Deus, e nós devemos tomar cuidado com isso. Os versículos 3 e 4, a Bíblia vai continuar dizendo aqui: e na manhã seguinte Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia lhe indicado. E no 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe, e disse aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Fiquem aqui. Abraão ele pede para que os servos fiquem naquele lugar. Ele vai e se remete sozinho ao sacrifício.
ele consta, aqui na Bíblia não consta nada a respeito dos pensamentos de Abraão e Sara, a respeito do sacrifício que Deus pediu. O que lemos é que a passagem lá descreve a total obediência a Deus. Nós vemos aqui, podemos até fazer uma comparação aqui com a obediência que foi inquestionável, a obediência de Noé. Nós vemos ele seguindo, somente seguindo, ele não questiona, ele não pergunta nada, ele simplesmente cumpre, ele vai. E as tarefas difíceis e penosas geralmente eram executadas pela manhã por causa do intenso calor que fazia naquela região. Por isso, ao amanhecer, ele já parte, ele não vai titubeando, ele simplesmente vai embora. Os servos de Abraão que estavam ali acompanhando, eles vão no local do sacrifício, mas eles ficam para trás. Abraão permanece sozinho, vai só ele e o filho. Talvez ali fosse até um motivo para que ele não viesse a titubear, para que ele não viesse para que os servos intervissem, enfim, ele não queria de jeito nenhum perder a ordenança do Senhor. No texto em hebraico, essas palavras são mais impressionantes do que na tradução. Os verbos usados são iremos, adoraremos e retornaremos, ou seja, retornaremos da morte. Nós iremos, nós adoraremos ao Senhor e nós voltaremos da morte. Olha que intenso o entendimento de Abraão. Isso mostra uma grande determinação por parte de Abraão, por parte daquele que fala. É como se eles dissessem: estamos decididos a ir, estamos determinados a adorar e com certeza nós voltaremos. Eles tinham a crença de que Deus iria prover. Há 3 possibilidades para explicar essas palavras de Abraão. E a primeira ele estava mentindo para os servos a fim de ganhar tempo. A segunda poderia ser: ele estava tão desiludido que não raciocinava mais o que falava. E a terceira: ele realmente acreditava que voltaria com seu filho. De acordo com a palavra que está lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 17 a 19, isso é o que nós acreditamos, isso é o que nós temos como realidade. Ele cria totalmente no Senhor. O versículo 6 vai dizer que Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou-a nos ombros de Isaque. E esse mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. Ou seja, caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: meu pai. E aí responde Abraão: sim, meu filho. Isaque fala: as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Como Jesus foi na Via Crucis, naquela via crucial, carregando sobre os seus ombros a madeira para o seu sacrifício, nós vimos aqui Abraão colocando a madeira para o sacrifício sobre os ombros de Isaque. Nós temos uma perfeita menção em muitos textos e em muitas histórias. Nós vamos ver Deus permitindo e nos trazendo alusão ao que Jesus vai cumprir, ao que Jesus vai fazer. Tudo de uma certa forma é gerado de uma maneira profética. Tudo que nós estamos vendo aqui vai se cumprir em Jesus. Isaac figura traz uma figuração do sacrifício de Jesus aqui. Ele percebe que o lugar que escolheu ele já está pronto, mas não há o sacrifício. E aí no versículo 9, quando respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram caminhando. Demonstra fé, isso demonstra a confiança de Abraão. E quando chegaram no lugar, Deus lhe havia indicado. Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. E então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Ou seja, o lugar que ele escolheu era bastante significativo. Moriá é bastante significativo. Após edificar um altar, Abraão amarrou Isaque sobre o local. Alguns estudiosos judeus eles chamam essa passagem de Akedah de Yitzhak, ou seja, a amarração de Isaque. E nesse momento Isaque já sabia que a oferta entregue seria ele em sacrifício. Certamente, esse jovem ele poderia fugir, ele poderia ir embora, ele era mais rápido que seu pai, ele era mais jovem que seu pai, mas aqui nós vamos fazer uma outra alusão a Jesus Cristo, aqui nós vamos fazer uma outra simbologia a Jesus, porque quando Jesus passou também pelo seu dia obscuro, quando Jesus estava ali nos seus últimos momentos, antes de ser capturado, antes para ser crucificado,
ele também poderia ir embora, ele também poderia fugir, ele poderia ir para outro lugar, mas ele concordou em fazer a vontade de seu pai. Nós vamos ter esse texto lá nos evangelhos falando a respeito da crucificação de Jesus. E então o anjo do Senhor aparece a Abraão e intervém. O anjo vem, Abraão já estava pronto a sacrificar o seu filho, e o anjo vem com uma intervenção. O anjo vem, chama por ele e não permite que ele faça isso. O anjo vem e atrapalha esse momento. Abraão estava pronto a sacrificar o seu filho, e Deus liberou as palavras para que o impedisse. Deus já sabia como esse acontecimento terminaria. Deus já sabe o fim das nossas histórias. Deus já sabe o que nós somos capazes de fazer. Deus já sabe o que tem em nossos corações, mas Ele permite, Ele nos dá a possibilidade de dar uma nova resposta para Ele. Contudo, ao usar essas palavras, o Senhor mostrou que estava ao lado do seu servo. Deus mostrou que estava ao lado de Abraão. Independente do que estava passando no coração e na mente dele, Deus estava com ele. Então, com toda a atenção voltada para essa tarefa difícil, Abraão estava com a mente voltada somente ao cumprir a ordenança de Deus. Ele não percebe que de imediato havia um cordeiro preso pelos chifres atrás dele. Ele não percebeu que tinha um cordeiro ali atrás dele. E o versículo 14 vai nos dizer: Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá, e por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia das praias do mar, e sua descendência conquistará as cidades que lhe forem inimigas, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Por meio dela todos os povos serão abençoados, porque você me obedeceu. E muitas vezes é muito difícil, é muito complicado obedecer a Deus, principalmente quando obedecer a Deus conflita com algo que nós amamos. Principalmente quando obedecer a Deus significa abrir mão de lugares, significa abrir mão de pessoas, significa abrir mão de situações a qual nós amamos. Como é difícil obedecer a Deus quando a única coisa que Ele nos pede é um sacrifício, quando o que Ele pede é algo que custe muito para nós. Mas mesmo assim a palavra de Deus nos diz aqui que Deus o abençoou porque Abraão o obedeceu. E como é bom estudar. Nós estamos chegando ao fim de mais um dia, nós estamos chegando ao fim dessa semana, e esse capítulo termina falando sobre os filhos de Naor. Continua falando sobre os filhos de Naor. E a família de Naor foi citada pela primeira vez em Gênesis 11, versículo 29. É tocante observar que havia uma correspondência entre as duas famílias. Havia ali já uma ligação entre essas duas famílias. Mas esta menção ela vai nos levar a Rebeca, que futuramente ela figurará de algum modo significativo na história de Isaac, na história da família. Ela vai continuar, ela vai ser figura importante na continuação dessa família. Essa pequena citação ela é aliada a outras que fazem parte das narrativas de gerações, de família. Ela nos ajuda a compreender as descendências e a Bíblia como um todo. O livro de Gênesis ele traz muitas referências às origens, às famílias, e ele vai trazendo isso. Então, em meio a um capítulo extremamente sobrenatural, em meio a um capítulo extremamente maluco do agir de Deus, ela vem para dar uma quebrada. Ele traz essa genealogia que pode parecer um pouco desconexa, mas pode ter certeza, nós vamos ver uma ligação fortíssima entre essas famílias. Glória a Deus, mais um dia, chegamos ao final. Como é bom desenvolver e desenrolar as histórias da Bíblia. A intenção aqui, como diz o nome que Deus carinhosamente colocou aqui no meu coração, 365 dias com Deus, ou seja, esse ano inteiro aí com o Senhor, descomplicando a leitura da Bíblia,
a leitura da Bíblia dia após dia, trazendo novos panoramas a respeito da palavra, trazendo novas instruções, novas revelações, novas dicas, novos entendimentos, talvez coisas que você já tenha estudado, talvez coisas que você nunca tenha ouvido, mas independente de qual seja a situação que você se encaixe, é sempre bom, é sempre precioso estarmos estudando a palavra de Deus. E eu te agradeço por estar aqui comigo, te agradeço por ter vindo até aqui. Completamos aqui a nossa primeira semana. Glória a Deus, Deus tem muito a derramar. Deus tem muito a fazer ainda em nossas vidas. O conhecimento da palavra vai nos trazer autoridade, vai nos trazer força, vai nos trazer intimidade, vai nos revestir de poder, vai nos trazer muita capacitação do alto para avançar, para cumprir os propósitos de Deus para esse ano de 2021, em nome de Jesus. Continua me ajudando a compartilhar, continua me ajudando a alcançar outras vidas, continua me ajudando a fazer com que pessoas venham estudar a palavra de Deus conosco aqui. Todos os dias nós lemos aqui de 3 capítulos, alguns dias esporádicos nós vamos ler 4, que é para cumprir com a agenda e com o calendário, para que nenhum capítulo fique de fora. Eu agradeço demais a vocês até aqui. Fiquem com Deus, fiquem na paz, fiquem com o amor de Cristo. Deus os abençoe. Amanhã tem mais. Conte comigo. Deus abençoe. Fiquem na paz aí com o amor de Cristo.